O que foi, diretor? Tá bom, né? Também acho que tá bom, mas olha, a Márcia Fernandes está aqui do nosso lado. Boa tarde, viu, Márcia? Obrigada pela presença. A Jorge Lordello, em dia de estreia aí da nova temporada da Operação de Risco, né? Mas hoje aqui, conversando do lado espiritual da vida conosco. E olha, a Márcia está aqui hoje também, o Lordello, de tanto que o público pediu, em função da entrevista da Suzane von Richthofen, e ontem a segunda parte teve Sandrão também, em função dessa entrevista das duas que resolveu novamente mobilizar a opinião pública brasileira. Muita gente com essa pergunta, que vocês podem achar fortes, mas é a pergunta que não se cala mesmo. Seria um reencontro de almas assassinas? Elas já seriam bandidas em outras vidas, não é? Como é que existe? Pode existir um amor? Elas têm uma noção do que seja amor para ficarem juntas e que parecem, inclusive, apaixonadas. Olha como a Suzane olha para Sandrão, como o Lordello disse ontem, foi o único momento em que realmente ela sorriu e ela foi ela mesma na entrevista, ela não estava sendo uma atriz. Aliás, teve um juiz, um delegado, o Lordello vai falar isso pra gente, que deu uma declaração hoje nos jornais, dizendo que a Suzane já aprendeu com as autoridades a falar olhando nos olhos, mas que ele não cai na dela por causa disso não, porque costuma se dizer que quem fala a verdade olha nos olhos do outro, né? Mas imagina, tem quem sabe fingir isso muito bem. Ele disse que a Suzane já aprendeu a fazer isso com as autoridades, já devia fazer isso com as pessoas normalmente no seu dia a dia, diante das autoridades. Agora também, segundo ele, ela já virou mestra nesse assunto, mas ele não cai na lábia dela, isso ele resolveu deixar muito claro. Antes da Márcia falar do lado espiritual, dessa história de almas assassinas, de reencontro, delas poderem já ter tirado vidas de outras pessoas em outras existências, eu quero que o Lordello fale mesmo do lado policial, da entrevista, da segunda parte ontem, que foi ao ar no programa do Gugu, Lordello. Sônia, a gente reparou a postura do Sandrão e completamente diferente da postura da Suzane. A gente percebe, como você disse, a Suzane ela fala totalmente relaxada. Ela tem essa versão dela que já é introspectiva dentro dela e ela fala com uma naturalidade tremenda. Diferentemente da parceira atual, que é fechada, olhando para baixo e principalmente, Sônia, ela tem até uma vergonha na hora de se expor. Outro detalhe é essa foto que mostra que nesse momento nós estamos conhecendo verdadeiramente Suzane von Richthofen. Aí ela está feliz. Ela realmente, a leitura que a gente pode fazer da postura e da face, que ela está feliz, e Sandrão também. Só que Sandrão não tem essa intimidade. Ela não tem essa intimidade com as câmeras e principalmente, Sônia, não tem essa característica psicopata que tem essa outra moça de dissimular. Agora, não me engoliu a história que foi o Sandrão que convenceu Suzane von Richthofen de dar entrevista. Tá aqui, ó, tá na Folha de São Paulo hoje, na coluna da Keila Jimenez, né, que diz o seguinte: Gugu diz que namorada de Suzane a convenceu a falar. Desde os anos 2000, quando participava da Guerra de Audiência aos domingos, o Gugu não experimentava o gostinho de bater na Globo por tanto tempo. Na quarta, tarará, todo aquele banho de audiência, e aí diz aqui, seu grande trunfo foi uma entrevista com Suzane von Richthofen. A Folha, Gugu diz que a entrevista não foi paga. A produção do programa conseguiu convencer Suzane a falar por intermédio da namorada da jovem, a Sandra Regina, detida também no presídio de Tremembé. E ele diz, Sandra me contou que sua mãe era minha fã e quando Sandra esteve foragida, a mãe dela disse, o Gugu uma vez se vestiu de mendigo e conseguiu umas moedas, sempre tem alguém disposto a te ajudar. Continue. A Suzane estava nervosa, mas não fez exigências, só pediu a foto da família dela, que eu tinha levado impressa em um papel. Ela não tinha nenhuma foto dos pais na cadeia. Faça-me um favor, né? Gugu sabe que será difícil manter a audiência, mas aqui já é uma outra história. Agora, ela querer ficar com foto dos pais, aí é pura média mesmo, é para ver se consegue sensibilizar o público. Você não vai querer depois guardar de recordação uma foto dos pais que você mandou trucidar na cama enquanto estavam dormindo. Achei um pouco demais para a cabeça essa declaração. Um outro detalhe também que não foi explorado na entrevista foi a atrocidade que essa moça, Sandra Regina, o Sandrão, cometeu em 2002. Você falou ontem, ela fez uma verdadeira atrocidade
Não foi comentado nada sobre a morte do garoto Thalisson, de 14 anos, que levou um tiro na cabeça, que teve as pernas e os braços amarrados com uma echarpe feminina. Parecia que ela estava aí só como namorada mesmo. Então ele deu a impressão, né? que era uma entrevista para falar de um relacionamento homossexual de duas pessoas que estão presas. Só que Suzane é muito conhecida pela perversidade, mas não podemos esquecer que essa moça loira também cometeu um crime tão cruel quanto cometeu a Suzane, pois, na verdade, ela conhecia esse garoto Thalisson, morava no bairro lá em César de Vizinha Souza. da mãe dele, né? E ela e mais 2 homens programaram todo um sequestro, um pedido de resgate e o pior, mataram o Thalisson e continuaram pedindo dinheiro, tentando fazer o quê? Dando um golpe na família. Então o crime cometido é muito grave e o que a gente percebe é que nós temos hoje 2 moças felizes, mas nada me convence que Sandrão teria tido essa capacidade de convencer Suzane von Richthofen. Muito pelo contrário, é Suzane que consegue tudo que ela deseja. Ela consegue manipular, ela tem um poder de dissimulação e de convencimento muito grande. Então essa história realmente para mim não acredito mais. Eu acho que faltou nessa entrevista, Sônia, saber mais do Sandrão. Se ela está arrependida de ter matado esse garoto. Como é que pode? É por isso que o público fica perguntando e perguntando e perguntando. Pode existir amor, né, no verdadeiro sentido da palavra, entre 2 pessoas tão perversas, entre 2 pessoas capazes de crimes tão cruéis quanto essas 2 no mundo? Eu acho que você tem razão. Faltou falar quem é essa namorada da Suzane von Richthofen. Muita gente já esqueceu essa passagem. Ela não é apenas a namorada, ela não é apenas a mulher da Suzane, ela também está pagando aí por um crime hediondo, bárbaro e extremamente Sônia, cruel. Um outro detalhe também que poderia ter sido perguntado, essa moça já teve direito a cumprir o regime semiaberto, porque a pena dela é um pouco menor que a de Suzane. Só que ela brigou dentro da cadeia. Ela teria agredido uma outra detenta, descumprindo uma norma e teve que retornar ao regime fechado. Então a gente percebe que ela tem uma certa agressividade, ela é muito corpulenta, é fortona e a gente não sabe até que ponto Suzane... muita gente no Twitter fala sobre o seguinte, que Suzane só está com o Sandrão para que ela possa ter o que dentro da cadeia? Paz e não ser agredida. Tá, quer ter dizer, uma vida a Suzane melhor. é a cabeça da relação, mas a força física é de Sandrão e aí ela se sente protegida. A inteligência dela, a força física E uma coisa curiosa, em 2002, eu conheci essa Sandrão, eu estive na época mesmo, também. O apelido dela na época era a Galega. Ela era bonita. Muito bonita, era uma loira que chamava a atenção. Diziam que ela era muito namoradeira lá no bairro César de Souza, Mogi das Cruzes, só que na cadeia ela se transforma. Se a gente conseguir uma foto dela de antes e pegar o de hoje, é uma coisa completamente diferente. Hoje a gente olha assim de sopetão, é um homem, né? É um homem. De verdade, viu? Bom, valeu, não valeu? Você achou que faltou isso que se falou na entrevista? Olha, eu acho que uma entrevista dentro de uma penitenciária por 2 pessoas que cometeram crimes dessa natureza, teria que apertar no sentido de acabar com essa mentira que elas contam, tentam se passar por 2 pessoas recuperadas e elas têm uma coisa que elas colocaram na entrevista que para mim ficou claro. Sônia, elas dizem o seguinte, olha, nós cometemos um erro, a justiça nos condenou, pagamos o erro e acabou. Só que isso vai carregar para o resto da vida, Sônia. Porque o crime cometido é diferente de uma briga de trânsito, onde você acaba matando uma pessoa, que tem muitos casos assim, onde você nem conhecia. É triste, mas não assim. Matar criança e matar pai e mãe, e eu acho que faltou é você trazer à tona as mentiras que elas falaram durante a entrevista. Porque não teve retrucar o que elas acabaram fazendo. Eu acho assim, tem uma questão nessa história que ainda pode mudar o rumo. A pergunta também do público, outra pergunta. Primeiro a história, são almas assassinas? Márcia Fernandes vai falar. Uma pergunta que na época que a Suzane deu aquela entrevista no ano passado para a revista Marie Claire, também muito se falou. Esse amor, entre aspas, faço questão das aspas, pode terminar em tragédia? A Márcia Fernandes vai responder já e já. E tem uma coisa que eu acho que faltou perguntar, que seria o relacionamento de Sandrão com a assassina, exatamente, com a Elise Matsunaga, né? Elas estão negando, isso foi tocado? Não, as duas negam, só que as agentes penitenciárias, isso vazou, né? A imprensa noticiou
que Sandrão e Elise Matsunaga chegaram a dormir na mesma cela, assinando, teria assinado aquele termo de convivência. E depois, a convivência que tinha na hora do trabalho com a Suzane, de uma maneira ou de outra, a Suzane consegue conquistar o Sandrão e Sandrão teria largado Elise. Isso foi fartamente noticiado e elas insistem em dizer. Outro detalhe, Suzane insiste em dizer que ela se manteve totalmente sozinha em todos esses anos. Não é a notícia que a gente sabe, que a gente ouve lá da penitenciária de Tremembé. Tá certo. E assim, a Suzane alegou, não é, que não queria sair daí, cumprir o semiaberto, porque ela se sentia mais protegida onde ela estava, e muita gente na época falou que ela não queria sair por causa de Sandrão. Só que Sandrão vai sair de novo para o semiaberto. E aí, como é que fica essa história? Sônia, você acha que aí a Suzane pode querer sair também? Ela pode reivindicar aquele semiaberto que ela tinha direito e sair também? Bom, eu vou te trazer a bomba que a gente tem, Sônia, a informação extraoficial, que eu acho que vai estourar na segunda ou na terça-feira, é que Sandrão não vai para o regime semiaberto. Informação Mas por quê? que eu tive. Por não querer ou porque ela prefere ficar com Suzane. Mesma coisa. E não gostaria de ficar sozinha e deixar a Suzane lá sozinha. O presidiário tem vontade? Olha, Suzane não tem quis... escolha, quer dizer? Tem escolha porque no direito penal, no processo penal, foi o primeiro caso no Brasil, e os promotores na época, eu conversei com os dois promotores na época, e ficaram assim, falaram, olha, Gabriela, é o primeiro caso de um preso recusar um direito, recusar um benefício. Suzane quis e a justiça entendeu que ela podia recusar. A segunda ou terça-feira nós vamos... Tanta gente aí fica impune porque não tem vaga e vai ficar ocupando vaga dos outros. Também acho. O promotor do caso entende que ela obrigatoriamente deveria arrumar para o semiaberto, mas Suzane não quis, porque ela tem fortes motivos para não querer. Ela não quer sair desse presídio, que ela é bem tratada, ela está acostumada. Agora, a dúvida é, Sandrão vai para o semiaberto e perde a convivência com Suzane, ou Sandrão vai permanecer da liberdade também? Para ficar Vamos do jeito que saber na elas estão segunda-feira. unidas, eu acho que pode. Se ela tem agora esse direito de escolha, deve ter, porque se foi concedido para uma abrir um precedente, é isso? Isso, o precedente já existe, ela já também tem existe, direito. ela vai ter direito também, não é? Bom, vamos falar do lado espiritual dessa história. Ontem também teve a história dela querer ser mãe. Mas ela é gozada, né? No primeiro episódio ela falou que não queria ser mãe. A gente até discutiu aqui. Sim. Agora ela quer ser mãe, ela já muda completamente a história, mostrando que às vezes ela também se esquece do que ela fala. Para ela querer ser mãe, ela tem esse direito, e se as duas saírem de lá, eu vou ser sincero, quando a Suzane sair de lá, eu acho que ela não fica com essa moça. Assim. Eu acho que ela vai embora e fica sozinha. Eu acho que é uma grana. questão de conveniência de ela estar aqui. Ela já tem recursos da família, que ela vai receber uma doação. Tem também esse dinheiro na Suíça, que tantos dizem que existe, que ela estaria em nome dela. Então, as cenas dos próximos capítulos, primeiro agora é, Sandrão vai para o semiaberto ou não vai? E depois, logo, logo, vai ter o direito à liberdade. Suzane von Richthofen, se ela fica no Brasil, se ela não fica, se ela vai... Ela disse para o Gugu que elas querem construir família, que elas querem morar juntos. Tá, agora só uma coisa antes da gente começar a conversar com a sensitiva Márcia Fernandes. Eu não sei se é delírio da minha cabeça, não sei como é que a lei vê essa história. Alguém que matou a própria mãe tendo um filho. Se alguém é capaz de matar a própria mãe, o próprio pai, será que não pode fazer isso com o filho também? Como é que fica essa questão diante da lei? Eu não consigo entender pessoas que cometem crimes gravíssimos, como conseguem atrair a atenção de tanta gente. O maníaco do parque recebeu 3.000 cartas de mulheres alucinadas para casar com ele. Não precisa ir longe. O Daniel, que era o namorado dela, que matou, se eu não me engano, o pai, não é? E o Christian matou a mãe, eu não sei ali qual foi a ordem das coisas, casou. Agora, eu fico imaginando, se é um filho da gente, que depois escolhe uma pessoa que tem um passado de uma violência tão brutal, de matar alguém nessas condições. Mas é incrível, Sônia, que as presas recebem cartas, os presos recebem cartas, e muitas vezes a família acaba aceitando e perdoando um passado tão negro e tão trágico. Mas não existiria, porque eu acho que um bebê, né, o feto em si tem direito à vida, tem direito à proteção. Então não teria que existir um laudo psiquiátrico dizendo, olha, tem condições sim de arcar com a maternidade ou não. No Brasil praticamente tudo pode, e o Gugu fez uma pergunta muito bacana que eu achei quando ele pergunta para a Suzane o seguinte: Suzane,
Se você tiver um filho, o que você vai dizer para o seu filho em relação ao avô e à avó que eles não vão ter? Olha, interessante. A pergunta eu achei tão fabulosa como o Hugo fez. Para mim foi a melhor pergunta. Que Suzane, tão inteligente, não esperava essa pergunta, e se o público assistir novamente vai perceber que ela se enrola, não sabe o que responder. Olha, Ela fica durante segundos indo para lá, indo para cá que nem um barco no mar, e ela não sabia o que dizer. Sabe por quê, Suzane? Porque não tem o que dizer. Não tem o que Você dizer. não tem como dizer para um filho: olha, eu matei o seu avô e sua avó, me perdoa. Porque isso é imperdoável. É o chamado crimes onde filhos matam pais. É algo que no mundo inteiro, em países de primeiro mundo, cadeira elétrica, fuzilamento ou prisão perpétua. Né? Agora, quando ela foi condenada, todo mundo vibrou. Eu vibrei 40 anos. E nós já sabemos que os irmãos Cravinhos, que pegaram uma pena um pouquinho menor, já estão aí gozando de uma semi-liberdade, logo de uma liberdade. Iniciaram uma total. nova vida, né, na verdade. É isso aí. Bom, Márcia Fernandes aqui conosco, você ouviu tudo que o Lordelo falou, você conhece essa história de trás para frente, desde a época em que o crime aconteceu, você foi na casa, onde aconteceu, na casa da Suzane von Richthofen, onde ela morava com os pais e o irmão, né, e então ela vem acompanhando tudo isso e chegou ao ponto que chegou. De repente elas estão virando aí, ela já era uma estrela da mídia, né, ela era uma estrela de casos policiais, uma estrela das páginas policiais, infelizmente, e agora a namorada também. Como é que você vê tudo isso? Parte espiritual, né? Claro, Elas sempre. são baixíssimo nível, eu diria primitivas. As duas são idênticas. Até digo que o Sandrão, ele gosta de... ele, né? O Sandrão, ele gosta da mídia, porque ela já... Matsunaga, né? Ela fica com mulher que pode estar na mídia. Então, assim, as duas mataram, não tem muito o que dizer. Essa menina, como eu disse, eu repito, a Suzana, o pai da Suzana está em cima dela. Nossa, eu assisti esses 2 dias, ela não tem uma emoção. Essa menina é má. Gente, é assim, que emoção, nem na hora do beijinho lá, de mandar um abracinho para outra menina, que a gente viu um pouco de ternura. Os olhos dela, as pupilas dela são dilatadíssimas, então ela vive em constante estresse. Ela é uma menina que vive estressadíssima, assustadíssima com o que acontece em volta dela. Eu acho que ela está assim com o Sandrão por medo que alguma coisa aconteça. Mas assim, ela não tem emoção de dizer, olha, me perdoe, pelo amor de Deus, meu pai e minha mãe, onde quer que vocês estejam. A mesma coisa o Sandrão. Para elas mataram e pronto, elas estão cumprindo a pena, elas acham que a vida é assim. Infelizmente não é. Posso dar só um detalhe? Sandrão poderia ter aproveitado a sua oportunidade, ter se dirigido às câmeras e pedido perdão à família do jovem Thalisson, de 14 anos. É pedir perdão, é mostrar para o público, olha, eu errei. O que deveria ter feito a Suzane, e a Márcia disse muito bem, é você pedir perdão para aqueles que já se foram, para a sua família, coisa que a gente não consegue enxergar nas duas. Não, na Suzane até ela teve essa postura, eu já estou pagando, né? Por estar presa, você já falou, estou pagando, acabou. 62 anos, próximo assunto. Amanhã minha vida viria a página, meu pai, minha mãe. Então, ela fez, eu era drogada. Ela era drogada, mas ela, diz a Suzane, né, que a droga atrapalhou e tudo mais. Mas acontece que ela arquitetou o plano. Então, ela é do mal. Ela é sim, eu fiz o perfil espiritual dela há muito tempo já. Ela já veio de um outro, ela já é assassina, pronto, em outras vidas. Essa não história é agora, de almas assassinas, você acha que existe mesmo? Completamente, as duas. E mais ela, mais a Suzane. E vou te dizer mais, o ódio que ela tem do pai dela, ele também tem dela. Então, eles já se mataram em outra vida. A confusão não era com a mãe estava de gaiato, digamos assim, na hora errada. Porque essa menina trouxe uma bagagem, com o pai que também trouxe uma bagagem, de inimigos mortais. E Deus deu a chance dele ser pai e ela ser a filha, para que eles ficassem de bem. Não conseguiu. Para que houvesse um resgate mesmo. Um resgate. Não conseguiu, tanto que quantos anos isso já aconteceu, e ele está em cima dela. Para quem é sensitivo ou clarividente, pode ter certeza que essa menina não está sozinha. Ele continua ali e ele quer porque quer o castigo dela. Você tem ideia de como é que vai ser a vida dela?
uma outra coisa que é bem claro para mim, que eu já disse aqui no programa, é que o Sandrão não tem vida longa. É muito triste a gente ver isso nela. Então, eu até tenho medo... Você vê isso, né? Ai, nesse eu vejo. Mas ela tem olhos de São Paco? Ela tem olhos de São Paulo. Aliás, um abraço para o Amaral, em Salvador, ele que é um especialista em São Paco, que ele já tinha mandado essa informação para a gente. Foi na época que eu disse. Então, assim, o que a gente sente, quem tem... A gente sente cheiro de morte até, né? Assim, nós que somos sensitivos, a pessoa está doente, a gente fala, não, mas agora não vai desencarnar. A gente sente a aura dela, deixa eu explicar. A gente tem auras e um pavio bem grandão na cabeça da gente, que ele vai abaixando, que é o nosso tônus vital, o nosso quantum, que a física quântica explica, ele vai abaixando enquanto a gente vai embora. E o dela está muito baixo. Então, eu, como sensitiva, diria, ela está numa névoa cinza. Eu nem sei se essa menina sai dessa cadeia. Eu não acho que a Suzana ame essa menina. Eu não acho que essa menina ama a Suzana. Eu acho que é uma fé. Eu acho que é carícia total, física principalmente. E assim, elas fazem, me parece que elas são umas comandantes daquele pedaço. Então, elas são déspotas. Entendi. Elas conseguiram na cadeia se sobressair e assim, comandam o espetáculo. Eu acho que é uma cumplicidade, desculpe, hein, pro mal. Elas não estão ali de boazinha uma com a outra, não. Olha, nós duas somos poderosas. Essas imagens da casa da Então, Suzana, pois é, que lá que eu aconteceu entendo aí isso. que a Márcia Fernandes esteve, né, Márcia? O pai dela estava ali gritando. Essa casa eu sei que foi pintada, eu sei que foi vendida, mas Não adianta. Por que não está adiantando? Porque a tela mental dele continua na casa. Ele não entendeu, ele entendeu que ele morreu. A gente tem a consciência. Não entendeu por quê. Ele não entendeu como é que essa menina conseguiu mais uma vez matá-lo. Porque os dois já se mataram em vidas passadas. Ou ele, ela, ou ela, ele, não importa. Então ela algoza aí a vítima e ela vai ser vítima. Não vejo essa menina feliz. Qual? A Suzana vai ser vítima. Você acha que vai ser pior a vida dela aqui fora, quando ela sair, do que está sendo na prisão? Completamente. Ela não vai ter alegria, não vai ter paz, ela não vai ter. Enquanto, na parte espiritual, gente, ela tem um obsessor com ela. Ela não vai ter paz. Pode olhar para os olhos dela. Desse tamanho a pupila. Ela está em estado de... Ela não está entendendo a vida dela. Ela não tem paz. Ela não tem paz. Agora, Márcia, tem um detalhe, Sônia, que nós temos que falar. Suzane não envelhece. São 12, 13 anos assim, mas ela presa. é muito nova, ela tinha Mas ela tem só 30 19 anos, né? anos. Mas olha, é muito comum Ela tem uma pessoa que fique 32, presa, tem uma mudança física, porque a pessoa fica ali parada, ela come, não tem o que fazer. Então, normalmente, a pessoa envelhece muito na cadeia. Sandrão entrou uma pessoa e está saindo uma outra completamente diferente. O que me impressionou nessa entrevista, e também nós ficamos sabendo, Soneste oficialmente, que foi uma exigência da Suzane von Stoffen, que ela só faria a entrevista totalmente maquiada, totalmente arrumada. Senão ela não faria entrevista. E o que me impressionou, e o público em geral, é como ela consegue manter, Márcia, uma beleza de 12 anos estando presa. Na verdade, a alma dela não tá, ela acha que ela fez uma coisa normal. Ela não sofre. Ela é déspota. Ela não sofre. Ela não sofre. Ela é uma alma criminosa de vidas passadas. Então, desculpe, hein, pode ser mas uma matar de explicação. novo, normal. É o padrão vibratório lá embaixo. São pessoas que não... Ai, por acaso aconteceu. Eu matei por acaso. Não, ela não matou por acaso. Ela levou os assassinos para dentro da casa do pai e da mãe dela. A obrigação dela era tirar os assassinos de lá. Ah, porque era jovem. Não, gente. Essa alma já é uma alma do mal. Está muito claro. E continua do mal. O que você está falando é que ela é capaz de matar de novo, é isso? Quando você diz que para ela pela é postura normal? dela, pela postura dela, pelo sangue frio que ela mostrou, pela pupila dilatadíssima, ou seja, eu estou aqui para que 10 vier na minha vida. A única coisa que eu vi, e olha, o único momento que eu vi ternura foi quando ela pôs a mão assim no Sandrão, e assim, o Sandrão não percebia amor nenhum. Achei que o Sandrão estava ali. O Sandrão é apático. É né? apático. Total. Você vê pelas Introspectivo, fotos. Sim, né? parece que não tem mesmo Não energia tem nesse aquela energia de corpo. amor. Olha, meu, não.
ali Nem a parado. vaidade que a outra tem. Nada, né? nada, Tem um nada. cabelo aí, mas Agora, a só. discussão sempre foi por que Suzane fez isso. Essa foi a grande discussão. E a dedução ela é muito lógica. E a lógica vai levar no seguinte sentido, Sônia Abrão. Essa moça, quando ela estava namorando com o Daniel Cravinhos, ela era independente, ela tinha carro, ela era maior de idade, ela cursava faculdade. Se ela quisesse ter enfrentado os pais, como muitos enfrentaram, saía de casa e ia morar na casa da família Cravinhos. Ela poderia, mas ela não quis. Ela não quis sair de casa, ela não foi acorrentada. Ela gosta de luxo, ela gosta de uma vida requintada que ela sempre teve. E para mim, a lógica desse crime só tem uma: dinheiro. Queria o dinheiro e viver às custas de quem trabalhou, viver na mordomia, e foi isso que aconteceu. É a explicação deste mundo. E espiritualmente seria por causa de vidas passadas. Foi o pai dela, em certeza absoluta. A mãe estava na hora, coitada, né? A mãe estava ali com o pai, mas ela iria matar o pai de qualquer maneira. Você ficou escravinho, sem escravinhos. E assim, olha, eu falar que eu tenho pena, eu tenho, porque ela não vai ter paz. E veja bem, ele vai ficar do lado dela, do jeito que eu vejo a grosseria espiritual que existe entre ela e esse pai, é capaz dela endoidar. Ela só não endoidou porque ela está focando aqui no Sandrão e tal. Mas assim, se ela parar um pouco, ela não. Vocês não têm ideia do que é um obsessor que foi morto. Ele fica dioturnamente do lado dela, tipo assim, não dando paz, colocando coisas na cabeça, no intracraniano dela, dizendo: eu tô aqui, você vai ser infeliz, e blá blá blá. Quer dizer, ela precisa de muita terapia e de um exorcismo. Quer dizer, na verdade, nem exorcismo, precisa da doutrina do pai dela, que não tem nenhuma, que ele acorde e diga assim: ai, cansei, vou deixar a minha filha aí, vou embora para cuidar de mim agora. Então eu acho que para ela vai ser terrível. E repito, eu tenho bastante preocupação com a vida do Sandrão. Engraçado, mas é nefasto olhar para ela. Então, eu acho Mas que... você está achando assim, essa preocupação com a vida do Sandrão, é pela proximidade com a Suzane Sim. ou porque aconteceria alguma coisa com ela de qualquer maneira? Você acha que De qualquer o maneira... que vier de ruim para essa que também é uma criminosa, vem por parte da Suzane? É isso que você Também, está querendo eu acho dizer? também. Ela comprou uma fé muito caro para ela. Eu acho que... É ela quem vai sair perdendo nessa história, Em tudo, vamos dizer assim. em tudo, porque assim, lógico que ela também tem, né? Ela matou gente por dinheiro. Então, não tem perdão, né? Aqui na Terra não tem. Deus é que sabe o que tem que fazer com essas almas. Mas assim, eu acho que ela comprou um buraco negro na vida dela. Eu acho que assim, se as duas saírem, o Lordelo está certo, pelo perfil espiritual, não vão ficar juntas. Não vejo juntas. Então, esse affair todo, esse fanfare, sei lá o que pode chamar, não vejo juntas. E assim, vejo infelizmente, se continuarem assim, na cadeia juntas, essa menina pode morrer, Sandrão. Na cadeia? Na cadeia. Na cadeia. Meu Deus do céu, né? Perguntas, Lordelo, aí tá chovendo, né? Olha, há uma dúvida da população. Eu queria muito que a Márcia descobrisse. Márcia diz: a Márcia foi a única pessoa aqui do estúdio que esteve lá na mansão. Verdade. Exatamente. Eu não consegui entrar, tentei. Não conseguiu entrar. Quem da nossa equipe entrou Acho que foi lá, a né? Cíntia que foi comigo. Eu acho que sim, realmente. Também fala. Então, a Márcia esteve no local do crime. Né, Márcia? O que você sentiu, Márcia? Dentro Quando daquela quando te abriram as portas e você entrou nessa mansão? Foi demais. Você esteve no quarto? Eu fui bem no quarto, estava ali daquele jeitinho, a cama estava desarrumada. E eu vi os dois, assim. Na época, a mãe dela também não estava bem. Porque foi logo 2 semanas depois. Eu literalmente, olha gente, me dá até taquicardia. E eu não sou assustada, estou acostumada com isso. Mas ali estavam os dois, deitados, mortos, espancados, com as coisas na cabeça. Assim, para mim, parecia que eu estava vendo outro. Olha o quarto. É, impressionante. Eu passei mal porque eu não consegui me comunicar com os mortos que ali estavam. E estava bem ruim, tudo escuro, tudo cinza. A mãe chorando, me lembro disso. A mãe chorando e o pai quieto. A mãe chorava muito e o pai quieto.
Então eu precisei orar bastante, eu precisei, para poder sair daí bem, para não levar nenhum dos dois comigo. Porque na verdade eles vão atrás de quem tem mediunidade para poder conversar. Márcia, quando você fala que a raiva, que o problema espiritual é entre ela e o Manfred, o pai, há um fato curioso na cena do crime. Suzane permanece na parte de baixo da casa. Os irmãos Cravinhos, com ferro, sobem aquela escada e vão diretamente ao closet do casal, à suíte do casal. O primeiro a ser assassinado foi Manfred, onde ele leva pancadas na cabeça. Ele não teve consciência do que aconteceu, mas a mãe acorda, grita, e Suzane ouviu esse grito, porque ela não estava entendendo nada, tenta reagir, quando naquele momento os dois, utilizando pedaços de ferros, e começaram a agredi-las, tanto é que ela teve lesões, que a gente chama de lesão de defesa, ou seja, ela tentando se proteger. Já o seu Manfred não, ele dormindo, os dois dormindo nessa cena, eles vão direto no pai. Será que Suzane disse, mate primeiro meu pai, que é homem, que é mais forte, depois Com meu? certeza, meu belo. A encrenca dela espiritual não é a mãe. E essa mãe, diga-se de passagem, está recolhida em plano melhor, está se tratando. Mas assim, a encrenca dela espiritual, de vidas passadas, essa encrenca toda dela querer tirar dinheiro, tirar a vida, é com o pai, é ódio de vidas passadas. Mas você sabe que na época da reconstituição, inclusive, muito se comentou, e parece que houve um comentário lá na casa do pessoal da polícia que estava participando da investigação, que alguém ali, não sabe se dos criminosos ou foi com ela a mesma história, que a mãe, no momento da morte, gritou por ela, ou pedindo socorro, ou porque ela estava presente na cena do crime. Exatamente. Essa foi uma suspeita que sempre ficou, nunca pôde ser comprovada, mas se falou muito na possibilidade não, que a mãe havia gritado o nome dela na hora em que começou a receber as pancadas. Então, ou provavelmente por socorro, ou porque ela estaria na cena do crime. É uma coisa muito forte mesmo. Nossa, né? imagina você ver a sua mãe levando umas pauladas na cabeça. É o que eu te disse, essa menina, ela é, infelizmente, uma alma das mais primitivas que eu conheço. É do mal, é pior do que do mal. É primitiva, ou seja, ela nem sabe o que é amor. Agora, ela não entende a palavra amor, ela não entendeu o que é ser filho, o que é ser irmã, ela não entendeu nada. Quer dizer, não adianta ser bem criada. Assim, em termos Porque de... existem Parece almas que teve primitivas. uma família, que teve pai e mãe que se preocupava, que tinha um irmão. Nada disso conta. Você veja bem, conta, mas você vê, não existe aquela... A família tem uma ovelha negra, não tem essa Sim, história? sim, Que sim. uma família maravilhosa, que todos os filhos saem-se bem e ele não encaixa, mesmo, ele né? não encaixa no amor. Sim. Ela não encaixou no amor. Então ela teve dinheiro, tudo. Diz que a mãe dela era amorosa, diz que isso, mas ela não se encaixou, porque ela é primitiva, porque ela é um animal. A palavra é essa. Eu não tenho o que dizer. Ela simplesmente entendeu que a mãe fazia carinho, ou que ela nem queria estar no planeta Terra. Eu acho que a mãe trouxe de um lugar chamado umbral. E essas duas meninas, eu tenho certeza que saíram do umbral. O que é umbral? É um lugar de trevas e choros, onde pessoas primitivas ficam. Aí a mãe, no caso a mãe dela, disse assim para o universo, vamos falar para Deus, mas o universo, eu vou trazer essa menina, eu vou dar uma chance para essa menina. Então eu vou sim parir essa menina aqui na Terra, trazer a luz, porque afinal de contas, aqui tem luz na Terra, tem o sol, onde elas estavam não tinha. Mas ela continuou nas trevas. Tanto que depois ela continua nas trevas. Certo. Sabe que a Adriana Mendes tem uma pergunta, ela queria que você dissesse, na próxima encarnação, a Suzane pode vir de novo nessa família, se essa história pode se repetir? Infelizmente sim, famílias são laços eternos, né? Ela pode até vir como o irmão, poderá casar e ter filhos, e os filhos terem filhos, e ela aparecer nessa família de novo. Sim, ela pode. Eu duvido muito ela reencarnar tão rapidamente. Eu acho que ela vai ficar muito tempo, coitadinha, no umbral. Porque não adianta ter uma lucidez cósmica depois que você mata.
Tem que existir um arrependimento. E, sinceramente, eu não estou vendo muito arrependimento da parte dessas meninas. Mas pera um pouquinho, até o julgamento sempre negou o crime, sempre colocou a culpa nos irmãos Cravinhos. E nós temos que observar aquela cena dela no cemitério, chorando descabelada, uma menina de 19 anos, ter essa capacidade teatral de se colocar realmente numa posição de uma filha que perdeu os pais, é ser realmente uma pessoa muito dissimulada. E uma coisa importante... Para esse momento, né? Aqui, Sônia, aí sim, não havia uma desconfiança por parte das pessoas, porque a cara dela realmente era de uma pessoa que tinha perdido os pais numa situação trágica. Diferentemente do irmão Cravinho, do Daniel, que estava com uma cara assustada. Agora, o arrependimento dela veio depois que ela foi sentenciada e ela percebeu, não tenho mais arma jurídica. Meus advogados fizeram o que puderam e agora só me resta cumprir a lei. Para cumprir essa pena, aí ela se diz na entrevista, Sônia, que ela está arrependida. Ela disse que ela está arrependida? Não, ela se coloca, cara, eu me arrependo, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito isso. Mas por que logo depois que ela fez, quando o delegado queria a verdade, ela negava para o delegado? O delegado teve que fazer um trabalho excepcional do HPP de São Paulo, inclusive na época da doutora Elizabeth Sato, para quê? Porque ela negava, os irmãos Cravinhos negavam. Aí, em determinado momento, Christian passa a confessar o crime, depois o irmão dele corrobora e ela começou a insistir. Foram eles, não fui eu. Então ela passou meses e meses, até aquela cena ridícula dela na praia, ela ainda negava o crime. Então onde está o arrependimento? Tá certo. Olha, eu vou deixar uma pergunta da Clarice Romanel, e ela quer saber se a gente reparou como o olho da Suzane é sem brilho nenhum, é um olho opaco, que é uma coisa muito esquisita, cruzes, ela diz, né? Então, daqui, tem, vamos colocar aqui, eu vou dar uns recadinhos aqui, a gente vai fazer uma pausinha para vocês respirarem um pouco em casa, né? E aí a gente vai mostrar, porque também hoje não saiu ontem das manchetes das redes sociais a foto da Fernanda Souza, a foto do casamento da Fernanda Souza, onde aqui no parte do pescoço e no colo dela, vestida de noiva, aparece o que as pessoas acharam que é o rosto de Jesus Cristo, né? Eu olhei 500 mil vezes e não consegui achar, só depois que desenharam, que mostraram, que falaram, que você fala, é mesmo, mas eu não cheguei a conclusão nenhuma, juro para vocês. Mas daqui a pouquinho o Lordelo vai mostrar direitinho onde é, a gente vai mostrar a foto original para vocês, aí é só um detalhe que ela mesma, né, publicou no Instagram dela, e a gente volta aqui, a Márcia vai tentar dar uma explicação espiritual aí pra gente, viu? Bom, a pergunta que ficou, não é, que era da menina aqui, antes da gente mostrar a foto da Fernanda Souza, é se a Márcia percebeu o olhar opaco da Suzane. Você já tinha falado até da pupila dilatada mesmo, que é um sinal, mas né? assim, a Suzane, ela é tão amargurada e ela é tão ligada à parte da espiritualidade baixa do planeta, que a aura dela não é colorida como a da gente, é cinza. Então quem olhar para ela e não enxergar a aura vai falar assim, nossa, mas essa moça está cinza, está opaca? Ela está opaca, ela está sem sentimento, ela está cinza e ela está com um obsessor em cima dela. Todo mundo que tem obsessor, ou seja, uma pessoa que a odeia e que a amou, mas agora a odeia, vai ter a cara cinza, vai estar opaca, tá? Tá certo, então. Bom, vamos para a foto aí da Fernanda Souza, que ela colocou no Instagram dela, disse que estava chocada, né? Já, olha. Essa aqui é a foto original da Fernanda, do Tiaguinho, com os padrinhos Angélica e Luciano Huck. Se diz que a imagem estava ali entre o pescoço e o colo da Fernanda, já você vai ver os detalhes. Mas antes disso, bom, vou mostrar a foto, coloca a foto da Fernanda Souza, né? Aí olha, essa aí tá muito clara, eu acho que aí não dá para ver muito, dá? Você consegue ver alguma coisa? Sônia, eu tenho dificuldade de ver. Eu tive toda a dificuldade do mundo. Márcia Fernandes. Essa foto eu não consigo ver nada. Mas essa, eu acho que foto, não está aparecendo nada realmente. Não, essa está muito clara. Tem um clarão no lugar do... já vi agora. Está vendo? Agora eu estou vendo o rosto de Cristo, mas assim... Tá vendo? Olha, nas áreas escuras aparece que seria cabelo e mais embaixo a barba.
E aqui o rosto, deu para você ver agora? Vi, Agora deu, vi, viu, vi, Lourdel? Agora eu vi. Agora você viu? Olha, isso pode ser sim. Existe o decalque que anjo coloca na gente. Isso aí, ela devia estar tão feliz, essa menina. Mas tava mesmo. Esse Pode ser uma casamento foi coincidência, uma tá coisa certo? linda. Pode ser uma coincidência, um acaso. Mas assim, existe um fenômeno de ectoplasmia de anjo. É anjo que está perto da gente e mostra, de repente, na tua casa, ou na cortina da tua casa, ou na televisão desligada, ou no sofá, mostra algumas formas angelicais. Eu acredito sim que tenha sido alguma forma angelical, ou seja, os anjos do lado dessa menina, e apareceu esse decalque. Para mim não parece nem só o rosto de Cristo, é um rosto angelical, vamos dizer assim, um rosto de Cristo, um rosto angelical. Se isto é real, foi real, se essa foto é real, são os anjos a favor dela. Muito legal. Quer dizer, o padrão vibratório dela está ótimo. A foto é real, que ela ficou impressionada. Ela ficou. E ela não é de brincadeira, é uma menina séria. Então, parabéns para ela. Os anjos estavam a 1000 do lado dela. Já já a gente mostra para vocês, para quem não consegue ver realmente onde está o desenho, né? A sombra que parece ser o rosto de Jesus Cristo. Os fotógrafos que viram a foto estão dizendo montagem não é mesmo, claro, não é? Mas estão dizendo que é o ângulo e a luz em que bateu naquele ângulo que acabou projetando uma sombra que se parece mesmo com o rosto de Cristo. Bom, de volta aqui ao nosso programa, contatos dos nossos convidados. Márcia Fernandes, Sensitiva, como eles te encontram? www.marciafernandes.com.br ou no telefone 011 3711 0180. Tá certo. Tem Instagram também, Márcia Sensitiva, tem Márcia Sensitiva, né? E no Livros Face da também. Márcia, no Face também? No Face também. Qual? Sensitiva Márcia Fernandes. Sensitiva Márcia Fernandes, deixa eu pegar aqui, olha, um dos livros da Márcia, tá? Você pode obter todos eles através do site também, aqui é o horóscopo nosso de cada dia, tá Isso certo? mesmo. Obrigada, viu, Imagina, Márcia? querida. Jorge Lourdel. Senhora, eu queria deixar meu Twitter, que é o @Jorge Lourdel, o Facebook Jorge Lourdel Oficial, o Instagram, que eu adoro, que aprendi com a Sônia, que eu não tinha, que é o @Jorge Lourdel Oficial, e convidar a Sônia, é com muito prazer que a gente queria convidar a volta, a nova temporada da Operação de Risco hoje, aqui na Rede TV, às 23 horas, e eu brinquei com a Sônia que é um verdadeiro filme de ação, você vai adorar. Hoje na Rede TV, 23 horas. Vamos estar ligadíssimos, viu? Sorte aí para vocês, para toda a equipe lá, a direção e tudo. Olha, já já a gente vai mostrar a foto detalhada da Fernanda Souza. Essa é a foto oficial que ela e o Tiaguinho tiraram ao lado da Angélica, não é? E do Luciano Huck também. Vamos girar e a gente volta já já. Bom, mandando um beijo grande de toda a nossa equipe para a Ângela de Oliveira, que hoje faz aniversário, né, Angelita? Felicidades para você. Beijão, tá, querida? Tudo de bom mesmo. E olha aqui, vou mostrar, falando em datas felizes, aniversário da Ângela, casamento da Fernanda Souza, a foto em que ela aparece e as sombras, né, ali no colo dela, a parte do pescoço, o rosto de Cristo. Ela mesma postou no Instagram falando, gente, tô chocada, será que só eu tô vendo o rosto de Jesus Cristo nessa foto? Mas não, aí olhando, quer dizer, eu não consegui visualizar logo de primeira, mas olha aí, colocando o desenho em cima, né, que o Chuck plagiou da revista Quem fez em cima dessa foto, você vê direitinho como é realmente o rosto, aí dá pra ver, né? Tá, olha aí, ó, deixa eu ver, tira. Fica mais claro assim, interessante, agora dá pra ver direito. Aí você consegue visualizar. Eu só consegui, juro mesmo, gente, visualizar assim. Olha lá, olha, tá vendo? Aí você consegue entender realmente, como disse Márcia Fernandes, os anjos brincando com ela, porque era uma data de muita felicidade e muita luz. Então, indo embora, obrigada, Márcia Fernandes, obrigada mais uma a você, vez, querida. querida. Obrigada, Jorge Lourdel, Obrigado, super Sônia. estreia da Operação de Risco. Até às 11 da noite que eu tô te vendo. Beijo grande pra vocês. Tchau, tchau, ótimo final de semana. Até segunda. Tchau. A tarde é sua. Oferecimento